continuidade aos nossos estudos, aqui eu vou mostrar mais uma tag e também vou falar um pouco sobre as cores em CSS. Vamos lá. Essa tag que eu quero falar é a div. A div, o que ela faz? Ela cria um bloco para que tu possa trabalhar separadamente dentro da tua página. Por exemplo, eu criei essa div aqui. Eu posso dentro dela criar botar aí um H2, por exemplo, um título e criar parágrafos. Escrevo qualquer coisa aqui dentro. Aí eu vou salvar aqui. Aqui aparentemente está normal, não aparece nada, não tem diferença nenhuma, né? Porém, se eu colocar aqui uma cor, ou posso colocar uma cor diretamente na div, né? Ou uma classe, que fica melhor. Eu botar aqui topo. Aí lá no meu CSS eu coloco ponto topo. Boto aqui um background color. Background significa o fundo, tá? É a cor de fundo da página. Aí eu boto aqui um aqua. Salvei. Olha aqui. Aqui também é div. Ó. A div pega toda a extensão da tela e de acordo com o que eu for usando, a div vai aumentando. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, eu botei esse parágrafo aqui. Se eu colocar mais parágrafos, olha como é que fica. Ó, ela vai aumentando. Ó. Então a div é isso. Lógico que eu posso limitar ela também, né? Eu posso limitar essa div aqui no CSS. Eu botei aqui a cor. Eu posso botar uma largura, por exemplo, de 500 pixels e uma altura de 600 pixels, por exemplo. Aí eu limitei a altura e largura dela. Ó, já fica um quadrado. Então assim eu posso ir colocando divs no meu site em lugares diferentes, com artigos diferentes, ou talvez mensagens diferentes, ou até mesmo imagens diferentes. Então a div praticamente é uma separação, é uma divisão, né, que tu vai fazendo na página, que tu vai organizando melhor assim. Pode colocar cor ou não, é só uma questão de divisão, né? Então, trabalhando com essa div, agora nós vamos ver então as cores para entender melhor como que funciona no CSS. Então vamos usar esse mesmo exemplo aqui dessa div que tem um atributo class com o parâmetro topo, né? Então aqui o topo eu coloquei esse background, né? Eu posso fazer diferente. Por exemplo, deixa eu tirar, eu vou deixar assim mesmo. Eu vou colocar aqui, vou tirar esse aqua. Tem essa forma de colocar a cor como eu coloquei agora. Tem uma outra que eu vou mostrar como é que se faz aqui, que é chamado RGB. RGB, tá? Eu vou explicar ligeiramente como que funciona o RGB. Um pixel, né? Vamos dizer assim, um pixel é a menor unidade de uma imagem, ok? Vários pixels formam uma imagem. Então, quanto mais pixels tiver, melhor é a imagem. Então, por exemplo, um pixel ele é constituído de várias cores formados pelo RGB, ou seja, cada unidade de pixel tem o RGB contido nela, com variações de cores. Então, juntando todos os pixels, vai estar juntando todos os tipos de cores em RGB, o que vai formar a cor de uma imagem, por exemplo. E o que significa então RGB? Deixa eu tirar isso aqui. Ó, R é de red. Opa, apertei aqui sem querer, apertou aqui. Mas é red. Deixa eu tirar aqui. O G
é de green, a cor verde, né? E o B é blue, de azul. Então RGB é isso, é red, green, blue. E a variação e a junção dessas cores vão formando outras cores. Então como que a gente faz para colocar uma cor em RGB aqui no site? A gente coloca assim, RGB, abre parênteses, e aqui dentro a gente coloca as cores por números. Por exemplo, se eu botar 0,0,0, nós temos aqui o preto, né? Já aparece o quadradinho aqui, né, do preto. Por quê? Porque o mínimo de cor seria 0, que é a falta de cor no caso, né? Então, o RGB, o vermelho 0, o verde 0 e o azul 0, fica tudo escuro, então é o preto. O máximo de cores é 255, porque ele é contado em bytes. Então é de 0 a 255. O 255 seria o 100%. Então 000 é preto. Se eu quero branco, eu faço o contrário. Eu boto 255, que é o máximo que ele pode de cores, né? Que é o 100%. E eu vou ter o branco. Tá aqui, o branco. E a variação disso são os outros tipos de cores. Por exemplo, eu posso botar aqui o vermelho 100%, posso botar 20% de verde e botar 155 de azul. Aí vai ficar essa corzinha aqui, ó, esse rosa aqui, por exemplo. Ah, se eu quero o vermelho, só o vermelho, aqui eu boto 0, né? E no green eu boto 0 também. Aí eu vou ter o vermelho. Se eu quero o verde, eu faço o contrário, né? Eu boto 0 aqui e aqui eu boto o 255. Aí eu tenho o verde. Ou se eu quero o azul, eu boto 255 aqui, que é o máximo. Daí ele fica azul. E depois eu vou variando, botando variações. Ó, se eu quiser mudar um pouco, ó, 100 aqui. Opa, botei 1000, 100 aqui. Ó, saiu um roxo aqui, um lilás, né? E assim vai variando as cores. Então esse é o RGB. Deixa eu colocar aqui, salvar essa cor aqui. Vamos ver lá no nosso... Ó, a cor de em RGB. Saiu esse lilás aqui, né? Então RGB é assim que se trabalha com RGB. Porque somente colocando... A gente pode colocar as cores como eu coloquei ali, né? Colocando apenas o nome da cor em inglês. Por exemplo, red. Vai ficar vermelho. Mas daí é muito limitado. São poucas cores, na verdade. Ó, blue... Eu posso usar apenas a letra, o nome da cor em inglês, que funciona, mas é muito limitado. E se eu quero uma variação maior de cores, eu uso o RGB. Ó, já está até aqui, ó, o RGB. Beleza, então deu para entender, né? Que o RGB significa Red, Green, Blue, que vai de 0 a 255, que é o máximo, né? De 0 a 255, que é 100%. E a gente vai variando essas cores e vai ter várias tonalidades de cores. A outra forma de obter cores aqui em CSS, além do RGB e do nome em inglês, é o hexadecimal. Aí como é que funciona? Eu coloco o jogo da velha e deixa eu explicar como é que é o hexadecimal primeiro. O hexadecimal é o seguinte, ele vai de 0 a 9 e depois do 9 ele vai de A a F. Esse é o hexadecimal. Daí como que a gente faz na prática? Tem que colocar primeiramente, sem esquecer, o jogo da velha. Os dois primeiros caracteres é pro red, e daí eu boto ali FF. Os dois segundos caracteres é pro green. Eu posso botar, sei lá, posso botar 89. E os últimos dois caracteres é pro blue. Eu posso botar, por exemplo, um F3.
Ó, aí ele ficou essa cor aqui, esse rosa aqui. Ó, a cor que ele ficou. Então também é uma outra forma de variar as cores, né? A variedade de tons de cores. Eu posso botar, por exemplo, FF, que é vermelho, né? E botar 0000, vai ficar vermelho, ó. Ou 00FF00, que é o verde. 00FF, que é o azul. Assim eu vou variando. Então, os dois primeiros algarismos, os dois primeiros caracteres é red, os dois segundos é green, os dois últimos é blue. Essa é a forma hexadecimal de cores para se usar no site. E geralmente é o que é o mais usado, porque tem uma grande variedade de cores, né? Outra forma, por exemplo, aqui. Se eu tenho aqui, ó, FF, eu tenho essa cor aqui, né? Que é o branco, né? No caso aqui é o branco, não aparece nada, né? É o branco. Mas quando é assim, quando 6 caracteres serem iguais, não é necessário colocar os 6, basta colocar metade, os 3 que ele, mesmo assim, ele aceita, desde que os outros 3 sejam iguais. Aí ele aceita apenas 3 caracteres. Se eu botar aqui, por exemplo, 888888, eu tenho essa cor aqui, que eu nem sei que cor é um cinza, né? É um cinza. Aí eu não preciso botar os 6 8, né? Eu posso botar só 3 que ele continua valendo. Opa, ó, continua valendo. Então, essa aula foi isso, para vocês entenderem então um pouco do que é a div, que a gente vai usar bastante também essa div, né? A gente vai dividir o nosso site em divs, né? E as cores, né? As cores em CSS. Então, temos o RGB, né? Deixa eu botar aqui, né, que é para entender melhor. Deixa eu abrir aqui. Ó, temos o RGB, que é colocado assim, né? Red é separado por vírgula, tá? Green, blue. O RGB. E temos o hexadecimal, FF 5590, por exemplo. E temos as cores em inglês, né? Red, né? E vai o nome que você quiser, silver, né? Que é cinza, green. Então essas são as 3 formas de se colocar CSS, de se colocar cores no CSS. Beleza? Então essa foi a aula de hoje. Obrigado, até a próxima aula. Valeu!